Olá, meditando um pouco na palavra do Senhor no Filipenses capítulo 1, do versículo 12 até o 14, para entender um pouquinho do sofrimento de Paulo, que diz assim no 12: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a todos os guardas do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente, no versículo 14, para que deixe bem claro e evidente, que Paulo ele anuncia assim: e os irmãos, em sua maioria, não todos, na sua maioria, grande parte do todo, louvado seja o nome do Senhor, motivado no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aquilo que posso dizer que era para enfraquecer a igreja, fazer com que a igreja viesse de alguma forma se enfraquecer, a igreja se espalhar e até mesmo se enfraquecer, os irmãos ele vê algo diferente naquilo que Paulo lhe passava. Ele estava vivendo, como diz o texto, ele estava preso, mas Paulo ele procura ser forte. Da mesma forma que forte, ele se mostra aos irmãos, não confiante em si próprio, nas suas próprias forças, não, mas Paulo ele se mostra forte na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aonde da mesma forma ele vem fortalecer, animar, dar ânimo para os irmãos, no qual Paulo ele manda essa carta aos Filipenses. A situação não sei exatamente o que estava acontecendo naqueles tempos com os irmãos ali, mas eu creio que estavam tristes pela prisão de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que outrora antes tinha anunciado a palavra do Evangelho do Salvador, Senhor Jesus Cristo, para eles, mas eles veem que Paulo ele se mostra forte, que eles percebem que Paulo ele não se entregou à circunstância no qual ele estava vivendo. Mas meditando nesse texto mais adiante, eu posso ver alguns textos que Paulo está triste, mas quando ele vê os irmãos revigorados, felizes, vê os irmãos animados, ele tem uma parte que ele diz que aquilo diminui o sofrimento dele em ver os irmãos naquela situação aonde eles estão de pé, fortalecido, edificado no Senhor Jesus Cristo e fazendo a obra com empenho, com vontade, com zelo, se aplicando nos afazeres da igreja e procurando assim anunciar o Evangelho. Da mesma forma, um exemplo para mim hoje é que a circunstância de hoje que eu vivo na minha carne, ela não pode me afastar de forma alguma do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mesmo diz que não é fome, nudez, escassez, perseguição, tantas outras coisas. Aí diz: nada pode me afastar do amor de Deus, nada pode. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso cujo a Bíblia fala que Paulo ele anuncia, Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo após o seu batismo, Jesus Cristo em tudo ele foi tentado. E aquilo que é falado mais na frente, aquilo que pode nos afastar do amor de Deus, tudo isso Jesus Cristo ele também passou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso ele passou, sendo o nosso exemplo maior acima de Paulo. E Paulo ele procura servir a Deus com sinceridade, de verdade, não com duas caras. Tanto que ele em algum momento diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pois, novamente eu repito, que a circunstância nenhuma pode nos afastar do amor de Deus se verdadeiramente a palavra do Senhor ela estiver na nossa vida. Se verdadeiramente Jesus Cristo entrou na minha vida, se verdadeiramente eu sirvo a Deus em espírito e em verdade.
as coisas deste mundo jamais vão me afastar de Deus. Agora aqueles, quando vem o vento, que se afasta do evangelho, que abandona a igreja, esse nunca esteve com Cristo. Esse verdadeiramente nunca conheceu a Cristo e de verdade está precisando ter um encontro aonde venha realmente ser transformado pelo poder renovador e transformador do Evangelho de Cristo, que liberta e transforma o pobre pecador. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, a você, somente Jesus Cristo salva, somente Ele transforma o caráter do ser humano. Sem Ele, nada podereis fazer. Amém?